Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos me ouvem? Aí atrás também? Ok. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo, né? É sempre muito gostoso estar aqui. Ainda mais para falar de André, né? Nos traz informações absolutamente surpreendentes às vezes, né? Muito bem, nós estamos aqui no Evolução em Dois Mundos. Capítulo 13 hoje, ok? Alma e fluidos. E olha que coisa interessante, nós já estamos no capítulo 13, pessoal. Não é fantástico? Lembrando que absolutamente tudo que está escrito aqui em Evolução em Dois Mundos, nós sabemos. Ah, mas você continua maluca, né? Sim, nós sabemos. Sabe por que sabemos? Porque passamos por tudo isso aqui. Cada detalhezinho desse que ele conta, nós passamos por ele. E aprendemos a fazer. E estamos hoje aqui. Olha que beleza. E vamos aprender mais ainda, relembrar, né? Que a gente já sabe. E passar a informação adiante. Que é uma das coisas mais bacanas que nós podemos fazer por viver em conjunto. Porque se fôssemos sozinhos ia ser mais complicado aprender, né? Diz a verdade. Ia ser bem mais complicado, né? Então estar junto, trilhar junto, caminhar junto, facilita um montão de coisas. Inclusive o aprendizado. Né? Para esse capítulo, eu tenho duas sugestões de leitura que é sempre bacana nós revisitarmos. Olha só. A primeira delas é a Gênese. Eu vou ler para vocês. Capítulo 14, os fluidos. E a outra é Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Estes dois capítulos vão nos auxiliar a entender o 13º capítulo de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. É sempre bacana revisitar a codificação. Né? Quem aqui já leu O Pequeno Príncipe? Levanta a mão, por favor. Quem já leu 2 vezes? 3, 5. Cada vez que você lê, é como se fosse um novo livro, é ou não é? Você olha lá e fala, nossa, mas tem certeza que isso estava escrito aqui? Eu não lembro disso. E estava escrito lá, mas acontece que cada vez que nós lemos, somos pessoas diferentes. Então damos olhares diferentes e interpretamos de maneira diferente. É a mesma coisa com Kardec, gente. Firme com o amigo. Escolhe um livro da codificação e revisita. Revisita sistematicamente. Vai lendo com paciência. Quando acabar, escolhe outro. Quando acabar de ler todos, volta. Quando tiver lido umas 300 vezes, ainda falta mais umas 1000. Não, brincadeira. Revisitar a codificação é sempre muito interessante. Certo? Então, para nós entendermos melhor esse capítulo, essas 2 indicações de leitura, ok? Chega em casa e revisita Kardec. Então, vamos lá. Opa! Ali é um homem, gente. Estão conseguindo ver que é um homem? Mais ou menos? Que é um homem, ó. Sabe o que ele tem nas mãos? Pedras. Pedras. O que este homem pode fazer com essas 2 pedras? Quem dá uma dica? Fogo. Fogo, muito bem. O que mais? Arma. Quebrar nozes para comer, pode mesmo. Pode fazer uma arma. O que mais ele pode fazer com essas 2 pedras? Pode machucar alguém, pode. Olha quanta coisa este homem pode fazer com essas 2 pedras. Ele aprendeu a fazer tudo isso? Aprendeu, gente. Aprendeu sim, por isso que sobreviveu, não é mesmo? E lembrando que Evolução em Dois Mundos é um livro que trata da evolução perispiritual. Lá do comecinho
até os momentos mais adiantados, quais nós estamos vivendo. E por muito mais tempo ainda. Muito bem, lá estava este homem caminhando no seu processo evolutivo. E André nos diz assim, quando esse homem desencarnava e estava lá no plano espiritual, ele tomava conhecimento de um fluido vivo e multiforme, como acontece com qualquer um de nós atualmente. Mas imagina o seguinte, este homem que nós vimos está aprendendo coisas, bem lá nos primórdios. Quando ele entrava em contato com esse fluido, ele não sabia, mas esse era um subproduto do fluido cósmico. Kardec já nos dizia isso, certo? André só veio reforçar essa informação. Muito bem. Esse homem desencarnado absorvia esse subproduto do fluido cósmico pela sua própria mente. Nós fazemos isso hoje? Sim, nós fazemos. E nós fazemos de uma maneira melhor do que fazíamos quando estávamos naquela fase evolutiva. Porque já aprendemos a lidar um pouco mais com o fluido cósmico e seus subprodutos. Muito bem. Aqui André fala uma coisa muito interessante. Esse processo se parece com a respiração. Vamos fazer um exercício. Todos nós fechando os nossos olhos e as nossas bocas também, vamos respirar só pelo nariz. Dá uma puxada bem funda. Agora solta. Quantas vezes nós fazemos isso direito por dia? Quase nenhuma, né, gente? Como é que a gente está respirando? Quase como se estivesse morrendo, é ou não é? Pensa que nós precisamos de oxigênio para o nosso sistema funcionar, verdade? Certo? Se precisamos do oxigênio e estamos tendo dificuldade em captá-lo, isso é um problema, sim ou não? Sim. Sim. Pois é, também captamos subprodutos do fluido cósmico através da nossa mente. Precisamos disso para o nosso bom funcionamento? Sim. E se estamos captando de maneira equivocada, temos problemas, sim ou não? Sim. Sim, da mesma forma, né? Muito bem, e aí esse fluido absorvido pela mente humana, daquele desencarnado que está aprendendo a lidar com várias coisas na vida material, é o próprio pensamento contínuo. Parece um pouco difícil entender isso hoje, porque o nosso pensamento é contínuo. Nós estamos pensando. Para de pensar, gente. Não dá. Dá para parar de pensar? Não dá. Dá para nós pensarmos em coisas menos difíceis de lidar. Mas parar de pensar, não dá. Não é verdade? Nosso pensamento é contínuo. Isso é bacana? É. Isso é muito bacana. Sabe por quê, gente? Apesar de nós deixarmos o pensamento fugir de vez em quando. Porque isso nos dá condições de lembrar das coisas. Imagina se fosse assim, você aprendeu a amarrar os calçados agora, e o seu pensamento não é contínuo. A próxima vez que você for amarrar o seu calçado, você vai conseguir? Vai ter que aprender de novo. E de novo, e de novo, e tantas vezes quantas você precisar amarrar os seus calçados. Este homem, nessa fase evolutiva, estava desenvolvendo o pensamento contínuo. Um pensamento que fica, te permite criar histórias, aprender coisas, relacionar-se. Imagina o que é olhar para alguém que lhe é caro e não ter a menor ideia de quem é essa pessoa. Como nós vemos alguns problemas de saúde por aí que são assim, né? Alguns problemas da mente. Algumas pessoas que não têm memória, perdem a memória por alguma razão. É duro, né? Imagina, é como reaprender tudo. E esse homem estava aprendendo a lidar com esse fluido que ele absorvia pela sua própria mente, transformando o pensamento em pensamento contínuo. Isso foi um salto para todos nós, um salto enorme. Apesar das vezes nós falarmos, poxa, eu queria ficar sem pensar nada e não consigo. Essa característica é um salto muito grande, que colaborou profundamente para a nossa evolução.
Profundamente. E aprendemos. Muito bem, tendo pensamento contínuo, adivinha o que nós fazíamos? Gerávamos potenciais energéticos através do nosso próprio pensamento, que vamos lembrando aqui, era absorvido pela mente, um subproduto do fluido cósmico. Ou seja, manipulando um subproduto do fluido cósmico, nós aprendemos a gerar potenciais energéticos. Nós somos capazes de transmitir ou influenciar outra pessoa? Mesmo sem falar nada? Mesmo sem tocar? Mesmo sem estar perto? Pois é. Nós somos. E somos porque aprendemos a lidar com isso. Olha a responsabilidade. Quando emitimos um pensamento em direção a alguém, não importa o quão distante essa pessoa esteja, essa onda pode influenciá-la? Sim. E vice-versa. Não é mesmo? E aí André já nos chama a atenção para isso, dizendo, aprendemos a fazer isso, olha, há muito tempo já no processo evolutivo. Ou seja, temos condições de melhorar isso cada vez mais. Cada vez mais. Que bom, né? Muito bem, e aí essa frase diz assim, eu vou ler para vocês. O plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência, antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Trocando em miúdos, como a gente costuma dizer, é lá no plano espiritual que nós vamos trabalhar e nos aperfeiçoarmos. Opa, 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 mas nós também não aprendemos aqui? Sim ou não? Sim, claro que sim. Então, que conversa é essa? Mas veja, a evolução é um processo contínuo. E isso é uma coisa absolutamente sensacional de Deus. Você aprende aqui e aprende no plano espiritual. E aprende aqui e aprende no plano espiritual, e aqui no plano espiritual, e aqui no plano espiritual, e mais tantas vezes quantas nós precisarmos passear entre aqui e o plano espiritual. Você tem a possibilidade de aprender sempre. Quem decide se vai aprender mais ou menos? Exatamente. Somos nós mesmos que, colocando um pouquinho do nosso esforço, ou um montão do nosso esforço, aprendemos menos ou mais coisas, menos ou mais rapidamente. Importa aprender tudo correndo? Não. Importa aprender, não é mesmo? Cada passinho dado na condição que nós tivermos para dar. É como pegar uma criança pequena que está engatinhando e pedir ela para correr uma maratona. Vai dar certo isso? Obviamente que não vai dar certo isso. Ela vai cair, muito provavelmente, já na primeira passada. Não consegue andar, como é que vai correr uma maratona? E o mestre nos disse dessa coisa fantástica que é a benevolência divina. Paciência ampla e enorme, não importa a velocidade que nós caminhemos, Ele está conosco desde o começo. Seguindo, né? Seguindo, é o que André diz. Vamos seguindo. E como era a vida na espiritualidade? Para aquele homem que estava aprendendo coisas. Imagina só, você é um homem da caverna, aprendendo a dominar o fogo. E de repente você desencarna. Imagina. Que coisa estranha, não consegue nem fazer fogo mais. Não é verdade? Não consegue pegar naquela pedra. Não consegue mais falar com quem estava perto de você. O que é isso? O que está acontecendo? Eu sou eu mesmo, como é que as pessoas não estão me vendo? Não conseguem falar comigo? Olha que coisa confusa. Para entender isso, ele começou a perceber que algumas coisas aconteciam na espiritualidade. Aprimoramento de plantas e animais. Existem plantas e animais na espiritualidade? Sim, claro.
que lá também se desenvolvem, estão no seu processo de evolução e aprendizado. São individualidades, serão como individualidades também. Precisam de aprimoramento? Sim, aprendem, refazem, dominam novas coisas, novas atividades fisiológicas para o seu organismo. Ele começou a ver que isso acontecia lá na vida espiritual. E viu também que tinha povoações diferentes. Algumas eram felizes, ele percebia isso, e outras eram menos felizes. Já existia essa diferenciação. Porque as escolhas são sempre nossas, boas ou más. E é a lei de causa e efeito, que já sabemos há muito tempo. Aliás, sabemos na pele, né? Sabemos na pele. Escorregamos um bocadinho, temos as consequências. É natural. Não é castigo, é natural. Faz parte do processo. Né? Muito bem, o que mais ele viu por lá? André diz que ele viu aglomerações infernais. Ditas assim infernais apenas para levar em consideração que eram os nossos, ou nós mesmos, né? Espíritos menos felizes que tinham receio dos próprios pensamentos. Imagina o que é você não pensar e de repente você começa a pensar continuamente e começa a vir coisas estranhas na sua cabeça. Você não sabe de onde vem, você não sabe dominar aquilo, você sabe que você não consegue mais conversar com quem você conversava, nem interagir com quem você interagia. A sua única companhia que você é capaz de ver são os seus próprios pensamentos. E eles começam a te colocar imagens estranhas na mente. Devia ser apavorante, né? Devia ser um pouco incômodo. E aí André conta, nessa obra um pouquinho, e em outras também, Emmanuel também traz algumas informações, de que o processo reencarnatório era bem mais acelerado nessa fase. E que os desencarnados ficavam ali próximo ao seu núcleo familiar mesmo, porque se sentiam protegidos ali, mesmo que as pessoas não estivessem interagindo com eles, e na próxima oportunidade mergulhava na carne de novo, como a gente diz. E aí André fala um pouquinho, pausa um pouquinho no processo e fala das esferas espirituais, aqui nesse capítulo. Olha o que ele vai falar. Todo mundo estudou no colégio as camadas da Terra, não foi? Que o nosso planeta é aquela bolinha bonitinha, que nós temos camadas, que lá o centro é bem quente, enfim, vimos tudo aquilo no colégio. Todo mundo lembra mais ou menos que a professora ou o professor falou? Muito bem, tem várias camadas, olha só, muitas camadas. E que nós estamos meio que surfando, por assim dizer, em cima de uma fina camada de terra que está boiando em cima de material quente. E de vez em quando nós vemos esse material quente vir passear na superfície, é ou não é? Imagina que era para um homem daquela época ver a terra cuspir fogo. Uma coisa que ele nem sabia lidar ainda direito, né? E de repente a terra cuspia fogo. Coisa estranha devia ser aquilo, né? Muito bem, da mesma forma que tem essas camadas e essa certa estratificação no nosso planeta, André nos conta que há também a estratificação das esferas espirituais. E aí eu trouxe um desenho. Quem já leu Cidade no Além? Ou já viu? Já? Tem vários desenhos lá, não é verdade? Para quem nunca viu, sugiro ler, bem bacana. Trazido por Chico, tá? Então aqui está uma representação em forma de desenho da estratificação também das esferas que circundam o nosso planeta. Aqui está o nosso planeta, com as partes internas, aqui a superfície onde nós estamos, e as grandes esferas aqui. Quem lembra o que é essa estrela? Deixa eu dar uma dica. É o número 8. Essa estrela é a representação do nosso lar. Então, essa colocação de esferas espirituais, nós sabemos que existem. Os espíritos mesmos descreveram isso para Kardec. Não foi só uma vez, algumas vezes. Contudo, se nós pensarmos nessa estratificação, assim, para cima, né? E pensarmos também na estratificação na mesma superfície que nós estamos, podemos pensar o seguinte: olha como temos no mesmo país diversas cidades. Sim ou não? Sim. Todas no mesmo plano, não estão? Estão. São todas iguais? Não são, claro que não.
dentro de uma mesma superfície de continente, vamos levar em consideração a América do Norte. Nós temos lá 3 países, certo? Dentro da mesma conformação continental. Eles são todos iguais? Não. E não estão estratificados assim. Apenas são diferentes na mesma superfície. Então nós temos esferas espirituais, tanto no sentido vertical, por assim dizer, longitudinal, quanto horizontal, onde nós mesmos estamos. E para esse homem que desencarnou, isso foi um achado assim sensacional. Porque o que ele conhecia? Apenas a encarnação dele, aquele material em que ele vivia. Quando ele consegue ter o pensamento contínuo, ele se lembra de coisas e é capaz de julgar e ver uma cidade lá, uma cidade cá, não sabia que era uma cidade, mas um aglomerado lá, um aglomerado cá, que são diferentes entre si. Isso era bem sensacional para ele. Era uma descoberta e tanto. Começa a vir questões do tipo, como eu faço para ir para lá que brilha e não ficar aqui que está escuro? Percebe que é um impulso para a evolução? Já é um impulso para a evolução. Então nós temos a consciência desencarnada daquele homem que lá está, reflexo em seu pensamento, porque ele começa a emitir pensamento e reflete no seu próprio pensamento, vê coisas, assimila e interpreta, aquilo começa a fazer parte de si. Reconhece suas criações na matéria, desencarnou, mas começou a ver a casa dele, que ele fez de pedra, o que ele fez de galhos. Ah, eu criei isso, eu sou capaz de fazer isso, posso melhorar da próxima vez. Compara com casas outras que ele não tinha condição de ver e evolui. E aí, os orientadores divinos se aproveitam desse processo para o bem, que é a característica deles, e fazem o seguinte: começam a desenvolver, melhor dizendo, começam a nos ajudar para que desenvolvamos o centro coronário e o centro cerebral. E nós já vimos aqui os centros de força, estão lembrados lá no comecinho? Muito bem. Começa a desenvolver esses 2 centros. Eles se comunicam? Sim ou não, gente? Sim, todo mundo comigo? Sim, ninguém foi para a Era da Pedra não, né? Volta para cá. Sim, eles se comunicam, gente. E por se comunicarem, o centro coronário influencia o centro cerebral, que tem suas projeções no corpo físico, ambos, e é assim que nós temos ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos. Nós aprendemos a fazer isso, pessoal, lá naquela época. E estamos aprendendo ainda a fazer isso de maneira cada vez melhor. Nós espíritos influenciamos nossa matéria, seja ela perispiritual ou corporal, através dos nossos centros. Precisamos aprender a fazer isso. E aprendemos, faz parte de nós, fazemos sem pensar. Alguém aqui está pedindo ao seu coração que bata? Não. Graças a Deus, não. Porque eu já teria desencarnado, porque teria esquecido. Né? Estaria preocupada com outras questões e teria esquecido, né? E aí um coração que fica sem bater não sustenta um corpo, não é mesmo? Pois é, aprendemos, olha que coisa sensacional. A própria circunstância de evolução nos ensina coisas, nos ensina processos. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. O que é isso, Fernando? O que é isso, gente? É um cérebro. A cor está meio estranha, mas eu vou dizer para vocês. A representação física do nosso centro cerebral é o nosso córtex, que é tudo isso que está aqui, ó, em azul, acreditem em mim. O que é que isso faz? Controla as sensações, controla nosso pensamento no sentido do raciocínio, controla a nossa interação social, controla muita coisa, gente. O córtex controla muita coisa, bastante coisa. E nós aprendemos a desenvolver, plasmar primeiro e depois desenvolver áreas cada vez mais especializadas do nosso córtex.
com o passar da evolução. Se nós olharmos esta mesma figura daquele ser lá da época do fogo, é bem diferente essa estrutura aqui. Quer dizer, é o que nós pressupomos, levando em consideração que a ciência conseguiu descobrir daquela época. Porque nós fomos desenvolvendo novas funções. E novas funções, às vezes, exigem áreas cerebrais mais aprimoradas. Certo? Basta pensar nas funções que um homem daquela época podia fazer com seus dedos, como articulados, e as funções que nós hoje conseguimos fazer. Aquele homem seria capaz de tocar um piano? Não. Mas nós aprendemos e fomos desenvolvendo. Muito bem. Aí, aqui em roxo, que eu vou mostrar para vocês, tá? Em roxo é aqui, ó, esse pedaço todo. É o que a gente conhece como diencéfalo. E é lá que está representada a projeção do centro coronário no nosso corpo físico. Vamos chamar a atenção especialmente para uma área, que é o tálamo. Essa parte maior que aqui se encontra. Este é o lugar de governança do espírito. André nos fala isso várias vezes, de formas diferentes em muitas obras, verdade? Sim. É através desse centro que nós, espíritos, governamos nossa matéria física. Influenciando quem? Primeiro, o nosso centro cerebral. E depois, todo o restante do organismo. André diz o seguinte, opa, tá vendo essa bolinha aqui? Essa é a representação do tálamo, que é aquela que estava em roxo na figura anterior. Lá onde está o nosso centro coronário. Ali no diencéfalo tem bastante coisa, tá, gente? A gente está falando do tálamo hoje, porque é o que o André trouxe desta vez. Mas tem a pineal, tem o tálamo, tem o ventrículo, tem bastante coisa lá. Tá? Muito bem. Olha só o que acontece. Isso aqui é verdade, é o que a ciência sabe atualmente. Saem projeções para todos os cantos a partir do tálamo. Vocês estão vendo? Ele é capaz de se comunicar com todas as partes do córtex e com centros de controle endócrino. Ou seja, toda a informação neural, com exceção do olfato, e a gente já vai falar, aliás, da visão, desculpa, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, rapidamente, passa por aqui. É mais ou menos como se fosse uma central de controle. Passa por ali a informação e vai para onde tem que ir. Parece um pouco mágico falar assim, né? Mas as conexões neurais que saem desta área e se projetam para o nosso sistema são enormes, variadíssimas. É muito bonito de ver. Um cérebro funcionando, num exame de imagem, em que você pede ao paciente, pense na sua mãe. Áreas começam a brilhar. Aí você pede para ele, pense numa coisa muito ruim que te machuca. Outras áreas começam a brilhar. É muito bonito observar o nosso sistema nervoso funcionando. Uma das coisas mais belas que eu já vi na vida. Depois do meu filho, claro. Aí André diz o seguinte, fértil pensamento ou fluido mental, por secreção sutil, secreção, algo que é expulso de algum lugar. Secreção não do cérebro, mas da mente. O pensamento é um produto da mente. É isso que André está dizendo pra gente. E é a partir deste centro que isso se irradia, que esse fluido é espargido, espalhado no nosso corpo físico. Olha lá, estamos pensando, certo? Nosso pensamento influencia alguém além de nós mesmos? Sim, como já falamos. Então, em primeiro momento, nós influenciamos a nossa região cortical. Pensamento como secreção da mente, lá no nosso tálamo. E isso interfere com a nossa região cortical. Lembra das projeções? Projeção para a nossa região cortical. Se chega na nossa região cortical, interfere com todo o nosso organismo, sim? Sim. Muito bem, primeiro vai para o córtex e depois vai para o nosso corpo físico.
gerando o que André chamou de psicosfera, ou halo psíquico, e aí são nomes diferentes que nós vamos encontrando nas obras. Ou seja, o que nós mostramos, o que nós vibramos, o que nós somos, depende do nosso pensamento e do fluido mental que estamos espalhando. É assim que nos mostramos para os desencarnados, por exemplo. Não é? É assim que mostramos o que estamos carregando em nós, pela nossa psicosfera. Quem tem aquela pessoa, só levanta a mão, que quando você chega perto, você se sente assim, o mais protegido dos seres do universo. Por quê, gente? Porque a psicosfera daquela pessoa está em plena consonância com a sua. Olha só, eu não disse que é uma pessoa boa. É uma questão de sintonia. Nós nos achamos protegidos muitas vezes com o nosso semelhante. E claro que amplas vezes com espíritos de escola. Porque eles vibram amor. E ninguém vai se sentir desprotegido onde há amor. Você pode se sentir um pouco amedrontado no começo. Mas desprotegido onde há amor, você não vai se sentir. Portanto, a vibração que nós produzimos é aquela que nós mostramos. Muito bem, seguindo. Olha o que André nos diz. Esse fluido, ou matéria mental, ou pensamento, tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades, aí vem uma palavra gigante, químio, eletromagnéticas. Propriedades químicas, propriedades elétricas e propriedades magnéticas. Tudo junto. Específicas desse fluido. Definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis. Aí pegou pesado, né? Como assim unidades mensuráveis? Como é que nós medimos isso? Como é que nós medimos pensamento? Como é que nós medimos matéria mental? Então, por enquanto, nós não medimos. Mas André já diz, é mensurável. É mensurável, tem propriedades. Pois é, não é matéria. É matéria, é mensurável. É ponderável. Nós não conseguimos ainda. Ok, ainda. Estamos em processo de evolução. Vamos caminhando. E ele diz assim, partícula de pensamento é um corpúsculo fluídico divisível. Vamos com calma. Quando estudamos o átomo há algum tempo, todo mundo sabe o que é o átomo, gente? O pessoal chamava de partícula elementar da matéria, não é mesmo? O átomo é uma partícula em si? Ou ele é formado de outras coisas? Pois é, e aí caminhamos mais um pouco e aprendemos que ele é formado de outras subpartículas, não é verdade? Não era uma partícula indivisível como nós achávamos que era. O mesmo vale para o pensamento. A partícula de pensamento é um corpúsculo divisível. Isso significa que tem várias outras substâncias, partículas, chamamos como quiser, que formam esse pensamento. Ou melhor dizendo, que formam esse corpúsculo. E aí várias partículas de pensamento vão formando outras coisas. Hoje descobriram o pentaquark. É mesmo hoje? Pentaquark, olha só. Nós estamos chegando lá. Abaixo do bóson. Abaixo do bóson. Ou seja, já quebra-se mais um paradigma, né? A ciência mostra que há algo além do bóson, que até então era a possibilidade de ser a menor partícula detectável e etc, né? Quer dizer, nós estamos caminhando, gente. Daqui a alguns anos, ou 2 ou 3, sei lá, não sei chutar, né? Mas algumas gerações, isso aqui vai ser balela.
Eles vão falar assim, aqueles caras lá acharam que o pensamento era uma partícula, quá, 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 não sabia nada. Faz parte do processo evolutivo. É ou não é? Nosso conhecimento avança. Sempre. Sempre. Ao ser criada, essa partícula de pensamento é viva e poderosa. Criada por quem, pessoal? Deus. Quem cria essa partícula? Lembra que o homem da caverna desencarnado captava um subproduto do fluido, assumia aquele subproduto do fluido para si, na sua mente, e essa mente modificava esse subproduto criando pensamento. É ou não é? Ou seja, somos nós mesmos, né? A cocriação. Exato, é a cocriação. Quando nós respiramos, estamos captando também parte do alço do Criador, não é assim que nos dizem? Quando captamos isso, isso começa a fazer parte de nós, e nós é que decidimos o que vamos fazer dele. Isso é cocriação. Você está transformando o alço do Criador, fluido cósmico, subproduto do fluido cósmico. Você faz isso com ar, faz isso com o seu pensamento, faz isso com bastante coisa. Contudo, alerta vermelho. Essa partícula, esse corpúsculo, ele é passivo perante o sentimento. Isso quer dizer, o sentimento pode alterar as características dessa partícula. E é assim que nós emitimos pensamentos mais ou menos saudáveis. Porque assumimos essa parte do fluido, nossa mente capta, modifica e emite. É igual àquela partícula que entrou? A partícula que sai é igual àquela que entrou? Não mais. Ela recebeu as características que eu resolvi dar a ela. Como fazemos com os átomos hoje em dia? Exatamente igual. Isso quer dizer que ela pode se diferenciar em massa, em trajeto, em impacto, em estrutura. É um pouco complexo entender que uma partícula de pensamento possa ter tantas características. Mas como nós falamos, se fizermos uma analogia ao átomo, é exatamente isso aqui. Dependendo da modificação pela qual ele passa, ele muda a sua trajetória, muda a sua massa, não é? Muda o impacto que ele causa em outro átomo, muda a sua estrutura organizacional. Assim é a partícula de pensamento. Dependendo do que nós imprimirmos nela através do sentimento, ou como ele chamou de raio, André chamou de raio por uma nomenclatura que não existia, melhor para dar, né? Raio da emoção e etc. Nós mudamos essa partícula do pensamento. Transformamos-as. Isso significa que partículas sadias podem ser transformadas em partículas não tão sadias. E vice-versa. E vice-versa. Partículas não tão sadias podem ser transformadas em partículas sadias. E aí está a beleza. E aí está a nossa parte. Caminhando. Para relembrar, fluido mental ou pensamento gera disposição mental ou imagens. Se todos nós fecharmos os olhos e disser, pessoal, não pense no dedão do seu pé. O que veio na sua cabeça? Dedão do pé. O dedão do seu pé? E é uma imagem, não é uma imagem? Porque você já viu o dedão do seu pé. Então essa imagem está lá guardada, pode ser acessada. E isso gera influenciação mental. Essa formação de imagem, ou de disposição mental, pode influenciar o próximo. Às vezes bem facilmente. Mais do que podemos imaginar. Harmonizando e desarmonizando também. E aí os espíritos superiores falaram, excelente oportunidade, vamos trabalhar nessa matéria mental. Sabe o que eles fizeram? Influenciaram os desencarnados da Terra, que não eram capazes de vê-los. Lembra aquele homem da pedrinha, com a pedra na mão? Não era capaz de ver o espírito superior, de forma alguma, alcançava vibracionalmente. Mas era influenciado por eles, que começaram a incutir nesse desencarnado noções de civilização. Enquanto ele estava desencarnado, ele era mais facilmente influenciado. E como ele aprende no plano espiritual, todos nós aprendemos, ele recebia influenciação mental. Imagens que vinham na mente dele, de uma ferramenta que ele podia fazer, de uma casa melhorada, de um utensílio importante.
E foi assim que ele foi tendo ideias. Nossa, vou criar uma ferramenta para alcançar aquela árvore que eu não alcanço agora. E assim ele criou o varapau. Todo mundo já viu um varapau? Uma ferramenta comprida, né? Para pegar o que está lá em cima, você não alcança, que é pequenininho. E foi assim que ele criou utensílios, foi assim que ele dominou o fogo. Porque foi recebendo instruções. Foram os espíritos superiores que criaram coisas, pessoal? Não, eles incutiram as ideias. Nada teria sido criado e nem teria sido feito e nem evolução caminhado se o homem não tivesse dado o seu próprio esforço. E é assim desde sempre. Então tá lá, começou a criar as ferramentas, uma sociedade. Vamos morar juntos, que é mais fácil de se proteger do que morar todo mundo separado. As ideias foram criando. E aí o plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. Já sabemos. Aprendemos, praticamos, consertamos, melhoramos, voltamos. Aprendemos um pouco mais, praticamos. E assim vai, evoluindo. Consolidada a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas, ou seja, plano superior influenciando os desencarnados da Terra, começa para o homem um novo ciclo de cultura. É uma nova era que começa. Aquele homem começa a fazer coisas diferentes, melhores. A inteligência artesanal gera o utensílio. E aí ele começa a criar ponta de lança, instrumentos afiados de corte, que facilitam sua sobrevivência. E aí, ao invés de desencarnar aos 20, começa a desencarnar um pouquinho mais. E tudo isso colabora para a evolução. Tudo isso é o progresso que chega. Claro que não foi tudo isso que aconteceu lá naquela época, né? Mas todos esses processos passam por essa troca de informação do plano espiritual superior com cada um de nós. Que nos incute ideia, nos influencia positivamente, nos traz informações interessantes. Ouvimos e praticamos se quisermos, obviamente. Mas a influência está aí. É assim que o progresso se dá. Mudou a mente. Se muda a mente, você renova o seu corpo espiritual, porque você precisa de mãos mais ágeis, lembra? De pés mais ágeis, de pernas mais ágeis. Então você muda seu corpo espiritual e muda o seu corpo físico. Sensação e automatismo. Lá no começo, quando estávamos falando das bactérias, lembra? Passando pelo instinto e inteligência rudimentar. Milênios e milênios. Passando para o plasma criador oriundo da mente. Uma mente que começa a criar. Olha que evolução. Comunicação da espiritualidade com os encarnados e desencarnados daquela época. Evolução moral e intelectual. Acabou por aí? Nossa evolução já terminou? Não. Todos esses processos continuam acontecendo. Hoje nós temos um pouco mais de consciência do que tínhamos naquela época. Entendemos um pouco mais do que acontece. Mas continua o mesmo processo. E é assim que todos nós influenciamos uns aos outros e somos influenciados em prol do progresso. Essa é a beleza da divindade. Uma boa semana para todo mundo. Bom trabalho para todo mundo que for participar. Muita paz. Ah, sim, as perguntas. Me desculpe, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Fique à vontade. Diga. Sim, pois é. De fato, nós não temos a visão passando diretamente pelo tálamo, mas ela faz conexões com núcleos talâmicos na sua passagem tanto para o córtex visual, que está aqui atrás, quanto na volta, que significa a interpretação da imagem formada. Né? Não é uma via direta, como é com outros sentidos. Mas passa por lá. Acaba passando. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Semana que vem, simbiose espiritual. Sensacional o capítulo, hein? Não percam, né? Boa semana, bom trabalho, pessoal. Bom trabalho. Pessoal.